Você deve conhecer alguém que tenha dito que tem insuficiência cardíaca, ou visto alguém famoso na televisão, visto uma notícia sobre esse tema. Mas você sabe o que é a insuficiência cardíaca? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou cardiologista, sou doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal a gente fala dos temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa condição que é a insuficiência cardíaca. Vamos entender bem certinho o que ela é, tá bom? Vamos lá então. Então, eu trouxe essa imagem aqui na tela que vai ajudar a gente a compreender melhor isso. Num coração normal, o que acontece? O sangue venoso, ele volta aqui pelo átrio direito, ele enche o ventrículo direito, ele é bombeado para o pulmão, então ele retorna pelas veias pulmonares para ser bombeado, já oxigenado para o corpo todo. Quando que eu tenho uma insuficiência cardíaca? Quando o coração perde a capacidade de bombear este sangue adequadamente. Ou quando ele consegue fazer isso, ele até faz, mas pressões muito altas. Imagina então o seguinte, que esse coração está muito fraquinho, tá? Que é essa situação aqui, ele está dilatado, ele não consegue bombear o sangue adequadamente. Então, ele vai bombear menos sangue, o que vai gerar sintomas para o paciente, como por exemplo, o paciente pode piorar a perfusão dos rins, piorar a função dos rins do paciente, ele pode ficar com a pele mais fria, pode faltar sangue para o corpo. Mas isso é difícil de acontecer. Mesmo estando fraco, ele consegue fazer isso. Só que ele faz isso com pressões aqui dentro muito maiores. Ele precisa aumentar muito a pressão dentro dele para fazer essa injeção, jogar o sangue para o corpo. E aumentando a pressão aqui no ventrículo, ela acaba se repercutindo, por exemplo, aqui no átrio. E isso aqui, o coração é como se fosse tubos, tá bom? Se a pressão aqui no coração está alta, as pressões nas veias vão estar altas também. Se a pressão na veia está alta, a pressão lá nos capilares, que são os vasinhos pequenos do pulmão, também fica mais alta. E com isso, começa a sair líquido de dentro do vaso para o tecido que está em volta, no caso, para o pulmão. E o paciente começa a ter falta de ar. É por isso que um problema no coração pode causar falta de ar em boa parte dos pacientes. Quando o paciente vai fazer alguma coisa, vai caminhar, vai fazer um esforço físico, o coração começa a acelerar e ter uma demanda maior. A pressão dentro dele aumenta ainda mais e esse fenômeno acaba ficando ainda mais intensificado, dando ainda mais falta de ar para o paciente. É por isso que o lado esquerdo do coração, quando começa a falhar, ele se manifesta dessa forma, com dispneia, que é a falta de ar. Primeiro a esforços maiores, depois a esforços menores. E em um dado momento, o paciente pode ter até mesmo essa falta de ar para ficar parado, ou para deitar, quando a gente fica a 0 graus, essas pressões já aumentam mais. Então ele começa a pôr mais travesseiros para deitar, porque senão ele tem falta de ar. Então se a pessoa está cada vez precisando dormir com mais travesseiros, talvez seja aqui um problema no coração já indicando pra gente, tá bom? Eu citei um exemplo em que o coração não contraía adequadamente, mas ele pode também não relaxar adequadamente. E aí ele dá o baixo débito, porque ele não enche certinho, E quando ele enche com pressões muito altas, fazendo exatamente a mesma coisa. Então lembra que um coração bom, ele precisa contrair bem, mas ele precisa relaxar bem também. E tudo isso que eu falei é do lado esquerdo do coração. Quando isso acaba acontecendo do lado direito do coração, o que acontece com o paciente? Em vez de ser o pulmão que vai ser sobrecarregado, é o resto do corpo inteiro, já que todo o sangue venoso do corpo todo volta para o lado direito do coração. Aí nesse caso, o que incha não é o pulmão, são as pernas, é o fígado, é a ascite, que é aquele líquido na barriga do paciente. É isso que acaba acontecendo aqui. Então, quando eu tenho o lado esquerdo acometido, eu tenho falta de ar. Quando eu tenho o lado direito acometido, o paciente fica todo inchado. Muitas das causas da insuficiência cardíaca acometem primeiro o lado esquerdo e depois, progressivamente, vão acometendo o lado direito do coração. Então, não é incomum a história do paciente de que primeiro ele tem uma falta de ar a pequenos esforços, que na sequência progride para esforços maiores e depois maiores ainda, depois ele começa a ficar tudo inchado. Tá? Mas tem condições que acometem os dois lados ao mesmo tempo, ou algumas até o lado direito antes, como por exemplo a doença de Chagas, certo? Das causas mais comuns que nós temos para essa insuficiência cardíaca é a hipertensão mal controlada, Alguém que ficou muito tempo com pressão alta, sem controle. Já tem muitos vídeos aqui no canal, tem inclusive uma playlist só sobre pressão alta, mostrando que ela é uma doença silenciosa. E a outra é a doença isquêmica do coração, que é o infarto, Ele sofre ali um infarto e uma área do coração começa
a contrair menos. O tratamento da insuficiência cardíaca é você tratar a causa e também nos casos em que a gente tem uma fração de ejeção reduzida, ou seja, ele não consegue contrair adequadamente, existem inúmeros medicamentos que podem melhorar o prognóstico desse paciente. Tá? Vários deles, inclusive, tem vídeos aqui no canal. E aí, aprendeu um pouquinho mais sobre insuficiência cardíaca? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, compartilhar com pessoas que possam se interessar e escrever aqui nos comentários. Vou gravar bastante vídeo daqui para frente com temas rápidos assim em medicina, explicando de uma forma didática e simples. Tá bom? Escolhe aí a doença que você quer, que eu prometo que vai ser a próxima que eu vou gravar. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.